Atos capítulo 4. Faltou aqui o verso 32. Como ele dá continuidade, mesmo a Bíblia separando aqui o capítulo 5, eu vou orar com os irmãos e vou fazendo a exposição, porque o capítulo 5, mesmo pegando aqui o final do capítulo 4, no verso 32, aponta para a mesma direção. Então vamos orar. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, através da Tua palavra, porque precisamos ouvir a Tua voz. E viemos aqui para Te adorar, para falar contigo junto com os nossos irmãos, mas sobretudo, pedir e desejar que o Senhor fale conosco. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, pois estamos de pé na Tua presença. Obrigado por cada mulher, jovem, criança, menina, adolescente, jovem, ó Pai, mulheres da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque trabalham com dedicação e Te servem aqui na Tua casa. Obrigado, ó Deus. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria falar nesta noite com vocês falamos de uma igreja cristocêntrica, da pregação cristocêntrica, falamos da ousadia de Pedro como um pregador cristocêntrico, mas eu queria falar dos resultados aqui nesta noite, à luz do texto de Atos 4, o resultado de uma igreja cristocêntrica. Quais são os frutos? Quais os benefícios? O que isso vai impactar, tanto na igreja quanto na sociedade? Hoje minha esposa vendo no Instagram de um pastor muito conhecido, que é o pastor Jeremias Pereira, e uma das pessoas perguntando na caixinha de respostas a ele, dizendo: pastor Jeremias, eu ouvi de um pastor de uma igreja grande, que quando a igreja é muito grande, ela não precisa mais ser cristocêntrica. Ela ouviu isso de um pastor e fez a pergunta ao pastor Jeremias. Ele deu uma resposta à altura, orientando aquela pessoa que lhe perguntou. Irmão, ser cristocêntrico é ter Cristo no centro. Embora seja uma palavra cristocêntrica, parece algo que você tem que fazer uma teologia mais profunda para descobrir o que é ser cristocêntrico, mas nada mais, nada menos, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, do que ter Jesus no centro da sua vida. Só que não é fácil, porque hoje esse Jesus que cremos é invisível, é impalpável, por enquanto. Um dia o veremos face a face, como os discípulos tiveram a oportunidade de ver e de crer, e ainda assim às vezes duvidavam. E Jesus disse a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados diante de Deus, de crer no Filho de Deus, de estarmos aqui pelo Filho de Deus, de crer que fomos salvos por Ele para uma vida eterna, e tudo baseado em algo invisível e impalpável. Esse é o maior desafio e certamente o maior galardão, a fé. Crer no Filho de Deus sem ter visto, sem ter tocado. Por isso que é um desafio para nós, ainda assim, colocá-lo no centro de tudo que fazemos, inteiro. É desafiador, porque às vezes comemos peixe, e não é porque amamos o peixe, é porque estamos com vontade de comer o peixe. E nesse momento, uma igreja cristocêntrica, e que busca uma teologia cristológica, que aponta para Cristo, como ele mesmo disse para os fariseus: olha, vocês erram, porque leem, mas não examinam. Porque se examinassem as Escrituras, saberiam que elas já testificam de mim, apontam para mim desde o princípio. Então não só basta também ficarmos falando que tem que ser, temos que ser. Mas tem a pergunta prática: como ser cristocêntrico? Como colocar
Cristo no centro de tudo que fazemos. É só uma dica, colocá-lo como o primeiro nome na sua lista de realizações, já é de bom tamanho. Eu digo na sua agenda, agenda de papel mesmo, não é agenda da cabeça não, que você pode esquecer. Tem pessoas que são tão organizadas, que já tem tudo planejadinho ali no seu caderninho, na sua agenda, de projetos, realizações. Coloca Cristo como alvo de tudo. Que o nosso alvo seja sempre a eternidade. Porque aqui você pode passar 80, 90 anos, se Deus quiser 100, mas a eternidade é toda ou com Cristo ou sem Cristo. Então tudo que planejamos, devemos planejar, projetar. Se você quer comprar algo, juntar dinheiro para comprar. Se você quer passar no concurso, estudar para passar. Sim, investir em tudo que você puder na vida dos seus filhos, na educação. Mas a única coisa que não pode sair da sua mente é a plena certeza de que tudo isso é efêmero diante da eternidade inteira, de um futuro planejado todo por Deus para mim e para você. O perigo não é planejar, o perigo não é trabalhar e juntar dinheiro para isso ou para aquilo. O perigo não é você planejar trocar de carro ou trocar de emprego para ganhar melhor. Não tem nada de errado nisso. Na época de Jesus, os homens trabalhavam. Jesus usou parábolas de homens que trabalhavam no campo, na agricultura, no arado. Porque senão parece que devemos parar e só esperar Jesus voltar, ou parar de seguir a vida, de trabalhar e só ficar olhando para o céu esperando Jesus voltar. Não, senão amanhã você fica sem emprego, porque você vai ficar só olhando para o céu e não vai trabalhar, e não vai se preocupar com seus afazeres no seu trabalho. Não, eu estou dizendo que tudo isso em nossa mente tem que estar em segundo plano na nossa lista de prioridades, e ter Cristo como alvo principal para a eternidade. Sim, falar de eternidade, falar de algo para o futuro e planejar o futuro, para quem gosta, então, deveria colocar o céu em primeiro lugar. Para quem é desorganizado ainda vai, mas quem é planejado, mais planejado, tem que ter mais cuidado ainda. Porque o desorganizado, toda hora a lista dele muda, o planejado já era. Então, precisamos falar, à luz da Bíblia, os benefícios de uma igreja cristocêntrica. Qual o resultado de focar em Cristo e ter Cristo como único alvo? Então eu vou recapitular, dizendo a vocês, desde o primeiro capítulo, sobretudo no 2, a partir do verso 47, que eles tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa, com singeleza, simplicidade. O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Houve curas, milagres. O maior milagre, que é o milagre da salvação, este é o maior milagre que o cristão deveria festejar, é a sua salvação. Porque aconteça o que acontecer, você é salvo em Cristo Jesus e ninguém vai mudar isso. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas como igreja militante do Senhor, precisamos trabalhar dia após dia para colocar Jesus no centro da nossa liturgia, das nossas orações. Senão a gente ora 3 horas e às vezes devemos nos gabar em particular por sermos de oração, mas a direção dessa vida de oração
tem que ser Cristo, senão também é inútil. Você não vai passar de um mendigo espiritual, de um pidão, que se gaba de ficar 6 horas orando, só pedindo. A nossa vida na igreja, a igreja militante, que é a que somos hoje, estamos vivendo o já, mas o ainda não, pois já cremos que somos salvos e que somos igreja do Senhor, mas ainda não estamos a salvo para sempre de todos os males, que é só na eternidade, porque mesmo salvos, ainda não estamos a salvo. Ainda não estamos a salvo. Só estaremos a salvo quando as trombetas soarem. Aí, você tem noção? Eu quero aguçar o seu desejo. Você tem noção do que é para sempre? Então, é isso que a Bíblia diz. Mas como igreja do Senhor, igreja militante, membro por membro, irmão por irmão, devemos trabalhar juntos para ter Cristo no centro. E quando não estiver, isso deve nos incomodar. Não devemos nos acomodar. Devemos nos incomodar com tudo que acontece que não é para a glória de Deus. Você não está se levantando contra pastor, você não está se levantando contra ungido. Isso tudo é para botar folclore, para botar medo, para você não reclamar de nada. Tudo que tiver Cristo no centro. Agora você não pode brigar para estar no centro. Você não pode brigar para a sua vontade ser feita, mas você pode brigar para que a vontade de Jesus seja feita. Brigar no bom sentido, reivindicar, protestar a presença do Senhor, protestar uma liturgia cristocêntrica, protestar que Cristo seja o alvo da nossa adoração, das nossas canções. Amém, irmãos? Amém. Protestar que Cristo seja o alvo dos sermões dos pregadores. Não prosperidade, não vitória, porque em Cristo já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e tem gente atrás de vitória, e Cristo já garantiu, e Ele é a nossa vitória. Então se você tem Cristo, então em Cristo você já é mais que vencedor por aquele que te amou, e se entregou por você. Então isso deveria ser o protesto dos irmãos, da igreja. Isso deveria ser, e não estou dizendo que não seja de alguns, mas isso deveria ser insatisfação do crente genuíno. A insatisfação do crente genuíno tem que ser sempre a insatisfação que aponta para Cristo. Ou seja, onde está Jesus nisso? Onde está Cristo nisso? Essa deve ser a insatisfação do cristão, e o cristão genuíno. Mas a insatisfação daqueles, eu digo de modo geral, que não apontam para Cristo, mas sim para o seu bel prazer. E cuidado, irmãos, cuidado, porque se tem um dos sinais do Apocalipse é esse. Um dos sinais do Apocalipse é esse. Eu me lembro, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, que a juventude pediu. Olha, eu nunca atendi um pedido desse, mas a juventude me procurou e falou: pastor, a gente queria, era um culto que eu ia pregar normalmente, e falaram assim: pastor, mas a gente queria que o senhor pregasse nesse texto. Foi 2 Timóteo, capítulo 3. Irmãos, quando eu li aquele texto, eu não acreditei que a juventude queria que eu pregasse aquele, não por eles individual, mas um texto tão desafiador, e eles sabendo e desejarem que aquele texto fosse pregado. E foi uma bênção, porque marcou a minha vida até hoje, embora eu já tenha lido várias vezes. E um dos sinais apocalípticos é que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. E foi o tema da mensagem, uma geração narcisista. Uma pena que não foi gravada aquela mensagem. Seria a única minha que eu teria vontade de assistir de novo. Uma geração narcisista, os homens amantes de si mesmos. O problema da insatisfação de uma igreja, e
E seu em particular nunca pode ser naquilo que gira em torno do seu gosto, da sua vontade, do seu ponto de vista, da sua ótica. Mas como igreja de Cristo, como irmãos em Cristo, como salvo em Cristo. Isso é salutar, isso aponta para Cristo, é fundamental, é relevante, é essencial para a vida da igreja. Então, minha introdução foi um pouco longa, para preparar o terreno do seu coração. Vamos ver o resultado daquela igreja lá em Atos, e vamos ver se tem alguma coisa que, alguns desses resultados que a igreja de Atos alcançou, ser inalcançável para nós. O que foi inalcançável para nós, pela cultura, pelo tempo, pela época, pelo propósito de Deus agir daquela maneira, naquela época, a gente guarda só na fé. E o que for relevante, alcançável para a igreja de hoje, vamos nos esforçar para fazer. Afinal de contas, esse é o motivo de domingo, semana após semana, nós irmos à igreja adorar, cantar hinos, orar ao Senhor, ouvir a sua palavra. Ouvir e praticar. Jesus compara o homem que ouve e não pratica com o que ouve e pratica com duas casas, uma edificada na areia e uma na pedra, uma na rocha. Escolhem aquele texto para falar sobre família porque tem casa, nome casa, mas Jesus não quis dizer, Jesus quis dizer, no final da ilustração dele, da alegoria, ele diz: assim pois, o que ouve a minha palavra e guarda, eu comparo ao homem que edificou a sua casa na rocha. E o que não ouve, o que ouve, porque os dois públicos ouvem a voz de Jesus. Só que a diferença é quem pratica e quem não pratica. Então às vezes, não, mas eu estou ouvindo, ok. Mas o efeito só é gerado a partir do que você vai fazer depois com o que você ouviu. Então não basta ser só um bom ouvinte. A igreja do Senhor Jesus tem que ser praticante. E Jesus disse que os dois ouviram, só que um fez a casa na areia e um na rocha, porque um praticou e o outro não. Simples. A partir do verso 32 diz assim no capítulo 4, para confirmar o resultado de uma igreja cristocêntrica: a multidão dos que criam estavam unidas. O primeiro resultado, a união, a unidade, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sempre na união, na comunhão. Então, a multidão dos que criam. Outra coisa interessante, que você pode olhar no texto comigo, existiu uma multidão, mas parece que Lucas quis ser seleto de forma proposital. A multidão dos que criam estavam juntos. Porque tem coisas, irmãos, que só crendo para estar junto. A unidade tem a ver com a crença, com a fé no Filho de Deus. A unidade tem a ver como igreja, e a igreja de hoje, de que estamos reunidos para um único propósito, para o mesmo Senhor. Ou se você perguntar ao irmão do seu lado quem é o seu Senhor, ele vai dizer que é outro senão Cristo. Se o meu Senhor é Cristo, o teu Senhor é Cristo, estamos aqui por Ele, por que não trabalhar juntos para Ele? Então a multidão dos que criam estava unida, de coração e de propósito. Olha, de coração e de propósito. Por quê? E aí tem um adágio popular hoje. Quem foi que disse que quem está junto está unido? Você vai em lugares que está todo mundo junto, mas nem todo mundo está unido ali, com o mesmo propósito. E nós, como igreja do Senhor, e para exercitarmos a essência de Cristo em nós, deve ser com esse propósito. Eu estou junto, mas também unido.
Porque os que criam estavam juntos, os que criam, a multidão dos que criam, estava junta a multidão, unida, de propósito e de coração, querendo dizer o quê? Em todos os sentidos. Então observa, ainda, ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Aqui é uma particularidade para a época, sim, porque eu não vou me aproveitar o que os falsos mestres fazem, e sei que jamais isso colaria com vocês, graças a Deus, para dizer que isso aqui é uma base para você pegar tudo que tem, dividir, vender e dividir um com o outro. Não, isso aconteceu lá, porque havia uma necessidade urgente, porque a alegria de ter Cristo, a alegria de ver o que estava acontecendo era tamanha, que para eles tudo perdeu valor, era efêmero. Então isso não é base para você. Se você tem 2 casas, você tem que vender uma. Se você tem 2 terrenos, ou 2 carros, ou algo a mais que você tem que desfazer para dar a quem não tem. Isso aí é uma opção sua, se você quiser fazer. Mas esse texto não dá base para o uso de uma teologia da prosperidade. Está vendo? Se você crê, você tem que fazer. Porque eles criam e faziam. Aí eles criam e vendiam tudo. E por que você crê e não vende? Então não é uma base. Mas um falso mestre usa isso aqui muito bem e mostra. Vê aí se não está aí. A pessoa olha e diz, está mesmo, então eu tenho que vender. E tem gente que faz isso mesmo. Fica até sem casa. Quem nunca conheceu alguém assim? Eu já conheci vários. Não foi um só não. Que hoje mora de aluguel porque vendeu a sua casa para dar como oferta para ajudar os outros, com a base bíblica de que Deus mandou que se ele tem fé ele tinha que fazer. Não é não. Mas o que é fato, o que pode ser copiado é que a alegria da salvação, a alegria do mover de Deus, havia alegria no coração. Não era por obrigação, não foi por constrangimento por parte dos apóstolos, não foi por campanha. Eles não afirmavam ter nada. O que tinha era do outro, o que é meu é seu, o que você está precisando. 33. E com grande poder, o dínamos, olha o dínamos de novo aí, Sérgio. E com grande poder que vem de Deus, o dínamos do Espírito Santo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos havia imensa graça. Em todos havia imensa graça. Havia uma alegria contagiante. Havia um clima espontâneo entre eles, de singeleza, de simplicidade, de comunhão. Não era algo que eles tinham que ficar, olha, a gente tem que ser unido. Olha, tem que ter mais amor. E vocês já repararam que quanto mais você diz que tem que ter, parece que de pirraça as coisas não acontecem. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono do seu povo. Se o Espírito Santo não convence, quem mais vai convencer? Se é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, me fala. O Espírito Santo que faz. Havia imensa graça porque o poder do Espírito Santo trabalhava e os apóstolos davam testemunho. Olha o 34. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José,
a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significava filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso que é amar a obra de Deus. O que, pastor? Vender a casa e dar nos pés da igreja? Não. Amar a obra do Senhor. Ver a necessidade da... Isso é o resultado de ter Cristo no seu meio. O resultado de crer na manifestação de Deus. Um incentivava o outro. Já viu? O medroso incentiva o outro a correr, já viu? Eu já contei esse exemplo e ele é real. Um está com medo, um está com coragem. Se um está com medo de correr, o medo pega fácil. É ou não é? Já acontece, não corre não, e vem com um amigo assim, não corre não, o cachorro está quietinho ali, deitadinho, nem ameaçou. Mas o medroso corre e o cachorro levanta. Interessante, pega quem ficou. O medroso, o incrédulo, ele tem um dom de sair ileso das coisas. Eu não sei, no dia do juízo, olha, ele vai ter uma tabela para se acertar com Deus. Que ele bota a pressão, mas na hora ele corre. É assim. Já vê aquela pessoa que fica, fala, você fala. A pessoa fala, a pessoa fica aqui, ó. Mas aqui foi diferente. Um vendeu, aí eu estou usando agora a logística reversa. Um deu, o outro fez, motivou um ao outro. Não tem nada a ver aqui com o que nós falamos da questão administrativa da igreja. Não vou nem falar o que, porque está gravando, mas aí se Melina não for muito trabalhoso, depois Melissa corta, mas eu não vou dar esse trabalho para ela não, porque eu não vou nem tocar no assunto. Por isso que eu falei, quem não concorda, quem não quer, fica quietinho, para não pegar incredulidade no outro. Deixa quem quer ofertar, quem quer abençoar a obra do Senhor. Você não quer, fica quieto, não fica se coçando, fica quietinho, paradinho, faz conta que não é com você. Acabou. O resultado de uma igreja cristocêntrica, então, se você quiser anotar, é unidade, é comunhão, unidade em propósito, coração. O resultado de uma igreja cristocêntrica é uma igreja que colabora, que oferta, sim, para o avanço da obra de Deus. E no seu coração, ele sabe para quem ele está dando, para quem ele está ofertando, e o propósito do seu coração é abençoar a obra do Senhor. Porque senão é muito fácil usar o pretexto, eu não colaboro porque eu não concordo. Assim é mole, assim, não, eu não faço porque eu não concordo, então você nunca vai concordar. Se você for uma pessoa avarenta, você não vai concordar com nada nunca. Então, aqui está falando de quê aqui, irmãos? De contribuição o quê? Espiritual? Olha para o texto, a necessidade do texto. Me digam se isso está falando de uma contribuição espiritual, de ver a necessidade do outro e dizer, estou orando. Não, a necessidade é, ok, vou fazer alguma coisa. O resultado de uma igreja cristocêntrica, à luz de Atos dos Apóstolos, à luz da igreja primitiva, é ação, é uma igreja ativa, é uma igreja que avança em direção aos necessitados, é uma igreja que avança em direção aos aflitos, aos oprimidos, aos marginalizados, é uma igreja que avança, e a igreja avança porque os irmãos avançam, porque essas paredes, elas não têm condições de avançar, essa estrutura não tem como sair desse lugar. E a única maneira da PIBCP avançar mais e mais são com os seres vivos que habitam, que entram aqui e congregam. Os seres vivos e seres humanos que glorificam o seu Criador como Senhor. Senão a gente, como igreja local, fica com aquele discurso chato de cristãos rabugentos. Onde está a igreja? Cadê a igreja? Está dentro da tua boca, na tua língua. Você está acabando de falar.
E aí a síndrome de Adão pega. É o pecado original isso. Arruma culpado para tudo. O Adão, para se safar, não é que ele disse que Adão, o que tu fez? Meu Deus, foi a mulher que tu me deu. Lê lá para tu ver. A síndrome da culpa já começou lá em Adão. Deus faz uma mulher formosa para ele. Aí, Adão, Eva, para você crescer, multiplicar, encher a terra, vai fazer menino. Adão me inventa de comer o fruto proibido. Quando deu a volta, estão os dois escondidos. Em vez de estar fazendo o que Deus mandou para o propósito que eles foram criados, estavam fazendo traquinagem, comendo o que não era para comer. Quando Deus pergunta, ele diz o quê? Foi a mulher que tu me deu, ela que me fez pecar. O que Adão quis dizer, João? Está vendo? Se eu tivesse sem mulher, eu não ia comer nada. É isso que ele diz. Está vendo, Senhor? O Senhor me fez só, estava aqui de boa, aí o Senhor fez a mulher o que deu. Aí Deus vai então na mulher. E aí, Eva? Foi a serpente. O que ela quis dizer? Se tu não tivesse expulsado lá do céu e ele tivesse caído na terra, que a queda de Satanás e seus demônios foram milhares de anos antes, a serpente não estaria aqui hoje no jardim, não ia falar comigo, eu não ia comer e não ia dar para Adão. Enquanto deixarmos esse pecado de Adão aflorar em nossa natureza, não vamos sair do lugar procurando culpados. Só que o resultado de uma igreja cristocêntrica é aquele que não pergunta: você vai contribuir ou não? É aquele que decide: eu vou contribuir, não, independente de quem não vai contribuir. E agora eu vou falar de contribuição de modo geral, financeira, de trabalho, de do que for. Você não tem que se importar com quem não está fazendo ou não quer fazer. Você tem que ser aquele, aquela que diz: eis-me aqui, enviai-me, eu vou. Se o Senhor mandou, o Senhor garante. E olha que tem coisa que Deus não mandou, mas se você sentiu o desejo, Deus honra, porque é em direção a Ele, é para a honra e glória dEle. Então o propósito é motivar você, é motivar a igreja do Senhor nesta noite a avançar em direção às necessidades da sua igreja local. Vou repetir: você, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, precisa avançar, caminhar em direção às necessidades da sua igreja local. Porque isso foi o resultado da graça de Jesus no meio deles. Apóstolo não constrangeu, não fez campanha, ninguém mandou. Mas não é possível que entrando e saindo todo dia eles não viram no templo da Formosa quem era necessitado e quem não era, quem tinha dificuldades e quem não tinha. Mas é muito melhor fingir que não está vendo para não se comprometer. Mas não, irmãos. Uma igreja que tem a alegria de ter Cristo e que tem a plena certeza que vive para Ele e por Ele, não tem receio de avançar em direção às necessidades e sobretudo aos necessitados. É disso que esse texto está falando. Eles vendiam suas propriedades. Olha no texto: não havia necessitado entre eles. Olha aqui, o 34: pois não existia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. E aquele homem natural de Chipre, Barnabé, o homem da consolação, o homem José, a quem os apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre. E tem aquele hino, quem puder já preparar no final, que hoje é ele que nós vamos cantar, não tem como ser outro, o de Barnabé. Amém? Amém.
Possuindo um terreno, ele vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé ele foi o discipulador de Paulo. Barnabé era muito considerado no meio dos apóstolos. Barnabé, pouco se fala sobre ele. Eu só ouvi na minha vida inteira um sermão sobre Barnabé. Foi o pastor Cícero na Bahia que pregou uma vez sobre ele, uma mensagem sobre Barnabé. Esse homem teve uma grande importância no cristianismo, no avanço do cristianismo. Esse homem que foi à frente de Paulo, foi como fiador de Paulo em muitos lugares, porque mesmo após a sua conversão, o povo ainda estava, será que Paulo não está fingindo ser cristão para descobrir onde a gente se reúne e depois querer matar e prender todo mundo? Então Barnabé botava a cara e dizia, pode receber, o homem é crente mesmo, viu o Senhor, está convertido. E então Barnabé dava aquele, o joinha, e o povo lá recebia. Não, no que foi Barnabé que mandou, está limpo, vamos receber então, vamos receber o apóstolo Paulo. E assim por diante, acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Pouco se sabe, mas o Barnabé foi discipulador de Paulo, porque Paulo conhecia a lei. Paulo era doutor da lei, mas não conhecia pouco sobre Cristo. Para Paulo era uma seita quando ele era Saulo. Por isso ele perseguia como se estivesse fazendo uma coisa boa, destruindo uma seita chamada Seita do Caminho. Então Paulo matava e perseguia os cristãos, segundo ele, defendendo a lei de Deus, segundo ele, para a glória de Deus. Mas não era verdade. Por isso que Cristo disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Paulo então descobriu que estava perseguindo era a igreja de Jesus. Barnabé é aquele que vai orientar e vai discipular Paulo a respeito do Evangelho, e Paulo vai entender que o Evangelho não é uma seita, na verdade é o cumprimento do Antigo Testamento. Então Barnabé ia com Paulo numa sinagoga, como uma delas eles foram apedrejados. Tem várias passagens com Barnabé, e uma dessas, após Paulo falar na sinagoga por horas, pegava o Antigo Testamento e aplicava apontando para Cristo, que ele e Barnabé foram apedrejados, e os dois se fingiram de mortos, para os homens pararem de apedrejar, e foram arrastados até fora da cidade como mortos. Jogaram eles lá como mortos na ribanceira, mas na verdade eles fingiram que estavam mortos, para não morrer de verdade. E Barnabé junto com Paulo. Tem muitas outras, depois eu vou pensar num sermão biográfico sobre Barnabé. Mas o que de fato é que Barnabé, esse homem, dá um pontapé inicial de motivação, quando ele vende uma propriedade, pega o dinheiro e deposita aos pés. O que é que Barnabé deu a entender ali diante de todo mundo? Credibilidade à obra do Senhor. Ele vendeu o terreno e botou o dinheiro aos pés dos apóstolos, dizendo, eu confio que o que vai ser feito vai ser para o avanço da obra do Senhor, para os necessitados. E assim foi feito. O texto mesmo diz. Por isso que eu disse que o 5, embora tendo uma divisão, é uma continuidade desse feito. Porque Deus não quer a tua oferta se não for com alegria. Presta atenção. Oferta manca, Deus já rejeita desde o Antigo Testamento. Deus queria você, mesmo que você fosse pobre, fosse dar uma rolinha, Ele queria ela sem mancha e sem defeito. A questão não é o tamanho da oferta, a questão é íntegra essa oferta? É com alegria? É pura? Esse é o problema. Por isso que eu digo e afirmo para vocês que essa divisão do capítulo 5 não deveria nem estar aqui, porque deveria ser uma continuidade. Porque Barnabé tem uma iniciativa, com alegria, com singeleza de coração, sem constrangimento. Aí no 5 diz assim, mas certo homem chamado Ananias,
juntamente com Safira, sua mulher, vendeu também uma propriedade. Foi, observou Barnabé e foi invejar. Não queria ficar mal diante dos apóstolos. Então, vendeu. O 2 diz o quê? Eu vou ler ligeiro aqui. E ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então, ele levou parte restante, presta atenção nisso, parte restante colocou aos pés dos apóstolos, reteu a bênção, guardou outra parte. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Porque mentistes ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? E enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, caiu morto. E sobreveio um grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos, os jovens, o levantaram-se e cobriram e carregaram para fora e o sepultaram. Ananias, não era teu, o terreno não era teu, depois que tu vendeu o dinheiro todo não era teu, porque tu inventou de vir trazer a metade para enganar todo mundo com um propósito maravilhoso. Irmãos, eu digo a vocês, em um culto acontece de tudo, em uma igreja acontece de tudo. Os corações só Deus sabe. O povo, na maior alegria, vem com Satanás no coração. Leia Jó. Os filhos de Deus se apresentavam, Satanás veio no meio deles. É assim. Só o Senhor que conhece os corações. A pessoa pode estar olhando, sorrindo para você, e cheia de ódio de você no coração. Se ela pudesse voar no teu pescoço, você nem sabe. Mas Deus sabe. Ananias fez isso. O espertão. A gente não pode ficar mal, mas também não vamos dar tudo não. Aí ele vem. Pedro falou que o Novo Testamento é tempo da graça, o Antigo da lei. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi o quê? O mesmo Pedro que, através dele, que Jesus curou o paralítico, através dele, o Espírito Santo mata o Ananias. Duro, caiu duro. Fulminante. Foi fulminante ali. Por que você mentiu? Não era teu? Vou até pôr de vendido. O que Pedro quis dizer para ele foi isso. Você vendeu, mas ainda era teu. Se você não quisesse trazer nada, o direito era seu. Mas você vinha aqui dizer que só vendeu por isso, tu está brincando com Deus. É isso que Pedro quer dizer, irmãos? Ou é o que eu estou querendo fazer vocês pensarem? Dá uma olhada aí. Se é o que Pedro quer dizer, se é o que a palavra de Deus quer dizer, ou se eu quero te fazer pensar isso. Vê, se eu quero manipular teu pensamento, a tua fé, vê direitinho. Não era teu? A casa não era tua? Depois que tu vendeu, o dinheiro ainda não era seu? Então por que você trouxe o restante, uma parte e escondeu a outra? E quando acabou de falar, por que planejastes isso no coração? Pedro diz no verso 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio um grande temor, e todos souberam disso. Então os mais novos levantaram-se e cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Olha aqui, irmãos, o 7. Ainda bem que não tinha WhatsApp nessa época.
Senão ela ia saber antes, entendeu? Então, como não tinha um zap, ela chegou desavisada. Aí Pedro botou ela na prova. Olha aqui o 7. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, e aí 3 horas para os judeus são 9 horas, 3, 6, 9. 1 hora para os judeus são 3. 3 horas são 9. No nosso relógio. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher. Olha aqui, sem saber o que havia acontecido. Aí Pedro pergunta: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: como? Sim, foi por aquela quantia que a gente vendeu. Olha o 8, perdão, 9. Então Pedro disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora te esperando. Olha isso, irmão. E na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, levaram para fora e sepultaram-na ao lado do seu marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Estava falando com os diáconos, e é uma questão comum de entender na questão da geração. O maior pecado, o precipício do maior pecado e da maior queda é a falta de temor. Quem não tem temor de Deus, irmão, não tem temor de mais ninguém. Quem não tem temor de Deus não tem temor da esposa. Quem não tem temor de Deus não tem do marido. Quem não tem temor de Deus não tem temor de pastor. Quem não tem temor de Deus não tem temor de mais ninguém. Porque do principal ele já perdeu, que é Deus. E quem não tem, olha o que eu vou falar agora, anota e pode ficar chateado comigo. Quem não tem temor a Deus ou temor de Deus está sujeito a qualquer tipo de pecado. Ouviu isso? Ou você pensa que tudo que você não faz é porque o teu próprio desejo não quer fazer? Entre o desejo tem que estar o temor. E a primeira pessoa que devemos pensar é nele. Eu digo pensar não é no sentido de estar traindo a confiança, não. É das consequências mesmo que isso vai trazer. O filho não tem temor do pai quando a mãe diz assim. A mãe já gostava de fazer isso, né? Deixa teu pai chegar, já era, desestabiliza a criança toda. Qual a mãe que já usou isso? Ah, se teu pai souber disso, meu Deus, já era. O menino já começa a chorar antes do pai chegar. Hã? Já se... Isso aí eu vou contar para o teu pai. Meu Deus do céu, o temor, isso é temor humano, mas é temor. É só para a gente ter uma ideia. Agora, deixa Deus saber disso. Olhou, ninguém está vendo, Deus é bom o tempo todo. Nasce a música? Aí eu acho que essa música que vem na mente. O nome dessa música é Licença para Pecar. Quando o crente quer pecar, ele bota esse CD para tocar na cabeça. Deus é bom o tempo todo. Ok, Deus é bom, então Deus é bom. Ou então outra licença para pecar é Deus me ama. E aí ele botou o chip aqui, Deus me ama, no final vai dar tudo certo. Deus é bom, no final ele perdoa. Aí o anjinho do pica-pau lá, aquele anjinho que fica do lado e um com um garfinho do outro, fala assim, ó, depois tu pede perdão, mas zera tudo. Ananias e Safira foi assim, premeditado no coração, planejado, sem temor nenhum. Morreram. Estou avançando.
Vou caminhar para o final. E o que aconteceu com esse feito? Na época da graça, não gosto nem dessa... Deus é Deus o tempo todo. Jesus é Jesus o tempo todo. Mas um grande temor tomou conta de todos. Tomou conta de toda a igreja. Eu duvido. O texto não diz. Mas naquela igreja lá, eu estou falando lá, aqueles 3.000. Tu acha que alguém mais deu oferta manca? Fala a verdade. Não, estou dizendo daquela. Depois esqueceram. Depois mudou, não, abriu a igreja de Jerusalém, de Éfeso, aí começou. Tiatira, Esmirna, e cada um tinha sua particularidade. Mas naquela ali, não, ninguém queria seguir o caminho deles, não. Só diziam assim, ó, eu acho que no gasofilácio, quem ficava não era um diácono, não, era Pedro. Em pé, assim, quando alguém vinha trazer a oferta. Joga nos pés dos apóstolos, e Pedro em pé. Imagina um camarada na fila, de botar a oferta. E é o Pedro hoje. Tiago é mais maneiro, mas hoje é o Pedro. Eu vou cair é duro. Né? Então, acho que esse problema foi resolvido. E o que o texto, e o que Pedro quis dizer, é o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Que é isso. Se você não quisesse dar, não teria problema nenhum. Você não deu. Entende isso? Porque lá em Coríntios 9 vai ser bem claro. E eu entendo que a igreja, que os irmãos precisam dizimar. Eu entendo que a igreja precisa de oferta. É o que mantém a igreja, sim. Mas uma verdade é que o Senhor ama o que dá com alegria. Então quem não dá com alegria, o Senhor não ama, claro. Então nunca podemos fugir desse princípio. Que Deus ama o que dá com alegria. Então tudo que você for fazer na casa do Senhor, faça com graça, com alegria. E deixa que Ele supre as necessidades. Amém, irmãos? Então também não posso deixar de dizer essa verdade que Pedro afirma. Era teu. Depois que vendeu, se você não desse, estava tudo certo também. Tem pessoas que pedem para orar por causa da justiça, ganha causa e fica quieto e não cai morto. Mas quer que ore. Mas quando sai a bênção, vai contar testemunho? Essas coisas não se conta testemunho, essas coisas você fica quieto. Porque quando a pessoa pensa no dízimo da bênção que ganhou, então são essas coisas, irmãos. O Senhor ama o que dá com alegria. É aquele que oferta, porque o seu coração tem alegria em ofertar. E é o que vivemos aqui nessa igreja, irmãos. O que vivemos aqui na PIBCP é isso, graças a Deus. Falamos, cobramos, pedimos, mas o Senhor supre todas as necessidades. Às vezes, irmãos, o que 5 não fazem, por não poder, por qualquer outro motivo, Deus levanta um que faz por 5, é assim a obra do Senhor. Mas é claro, no dia a dia do que eu vivo e do que eu vejo, o Senhor não deixa sem resposta, o Senhor não deixa sem providência. Amém? Amém. E assim a obra do Senhor, Ele é o dono da obra. Pedro está dizendo, vocês não mentiram para mim, mentiram foi para o Espírito Santo de Deus, que a obra é dele. E aqui, muitos sinais, olha o 12, e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão, era o lugar da reunião. O 13, e embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de ajuntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, a ponto, olha aqui que coisa linda e interessante, a ponto de os doentes serem levados para as ruas
e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Olha isso, o que eles viveram. Olha o que o temor, a presença do Espírito Santo provocou naquele povo. Morreram 2, chegaram mais um bocado para Jesus. É sério. O mesmo Pedro que ficou diante e disse, o mesmo as pessoas colocavam os enfermos à beira do caminho, e quando Pedro passava sua sombra, os enfermos eram curados. Igual Paulo, lembra de Paulo? Que pegava o lenço, não é que Paulo vendia o lenço com suor, não. Só que Paulo estava ali na oratória pregando, ensinando, Paulo suado. Aí vinha a irmã lá, aqui o lenço, Paulo passava assim, ó, secava. O meu não vai dar para nada, hein? Não tenta não. O meu, tu vai botar, talvez vai piorar. Mas que negócio é esse? Não usa não. Mas Paulo pegava o lenço dele, a pessoa chegava quietinho em casa, botava no enfermo, ó. E o enfermo curava, e descobriram. Aí no culto tinha um bocado de franelinha para o Paulo, né? Aqui, Paulo. Mas não era que Paulo passava o lenço e dizia, agora leva e ponha no enfermo, que ele vai ser curado. Mas o povo cria, falou assim, eu tenho tanta unção que o suor dele, ele nem sabia. Toma, leva. Outro Paulo, tome de lenço, né? Não tinha um arzinho desse, eu ainda sou ainda. Esse é o propósito. Eles botavam os enfermos no caminho, e os enfermos eram para que a sombra projetasse. O texto não diz que acontecia, mas era a expectativa do povo, e se colocava porque tinha resultado. Onde é o caminho? Já pensou, irmãos? Que coisa linda! Isso, meu Deus. Onde é o caminho que Pedro passa todo dia? Pedro todo dia, para ir para casa, ele passa por aqui. Põe os enfermos aqui. Quando Pedro passa, a sombra projeta e o coxo levanta. O enfermo é curado. Estamos muito longe disso. Verso 16. Também das cidades ao redor iam muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. E o resultado de uma igreja cristocêntrica? Esse é o resultado, esse deve ser o alvo de nós, esse deve ser o nosso alvo em busca de sermos cristocêntricos. Esse deve ser o motivo para nós desejarmos isso, sermos cristocêntricos. É viver a unidade, a empatia, se sensibilizar com a necessidade do outro. Porque enquanto Jesus não voltar, a gente tem que trabalhar, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, tem que trabalhar com o Senhor, tem que fazer a obra. Esse negócio de pedir férias, de descansar, tem que trabalhar sem cessar para o Senhor. Quando Jesus não volta, é melhor trabalhar para o Senhor do que trabalhar para César. Pensou? Ele voltar e tu trabalhou tanto para César que não teve tempo de trabalhar para ele, ele diz, vai com César logo de vez. Temos, irmãos, que ter isso em mente. Resultado de uma igreja cristocêntrica é uma igreja que avança, que quer ver o bem da obra, o avanço, o bem-estar dos irmãos. Se percebermos uma necessidade em nosso meio, talvez um não possa fazer. Mas se reunirmos 5, conseguiremos fazer 6, 8. Só falta iniciativa, se for o caso, né? Se for o caso, só precisa alguém ser um Barnabé e ir em direção ao necessitado. E os outros invejam a boa ação. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Às vezes falamos do que precisamos e às vezes esquecemos de agradecer e dar glórias a Deus pelos irmãos que são fiéis ao avanço da obra do Senhor, aos irmãos que são dizimistas fiéis, aos irmãos que colaboram, aos irmãos que ofertam, aos irmãos que dão quilo de alimento, aos irmãos que ajudam em particular o outro, e às vezes eu não sei, ninguém sabe,
porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não duvido que coisas que não sabemos, coisas boas também acontecem no meio do povo de Deus, de um irmão saber a necessidade do outro e em particular supri-la. Isso é resultado de uma igreja relevante, cristocêntrica. Isso devemos buscar e almejar todos os dias. E não havia nem enfermo, porque o Senhor curava a todos. Traduzindo, era uma igreja agradável, era um ambiente agradável, porque todos tinham o mesmo propósito. E que esse seja o propósito da minha e da tua vida. Que ao ouvir essa mensagem, isso seja um propósito do meu e do seu coração. Eu falei algo com a Elane ontem interessante, estudando sobre a aplicação, e eu pensei algo interessante e comentei com ela a seguinte coisa. Para mim, que cresci com muitos irmãos, muitos não, mas com 3 irmãos, 4 comigo. Quando meu pai ou minha mãe estava dando um sermão, vamos pensar assim, da maneira mais educada de dizer, para um filho que fez algo errado, para ele não fazer aquilo, não andar, ou não, enfim, e ele estava brigando com aquele filho, orientando, o outro não sentia nada. Quando não era comigo, eu não ficava bicudo, eu não ficava chateado. Sabe por quê? Porque eu sabia que o que o meu pai estava falando não era comigo, eu sabia que eu não fazia aquilo, entendeu? A mesma coisa quando era com outro irmão. E eu descobri isso na questão da aplicação do sermão. Que realmente, irmãos, nosso coração fica em paz quando a gente não está vivenciando aquele ponto negativo em nossas vidas. O nosso coração fica tranquilo, porque é Deus falando, é o Pai falando, mas a correção naquele momento não é para mim, porque eu já faço isso. Então eu glorifico a Deus, graças a Deus. Antigamente, graças a Deus que não é comigo, essa surra aí eu não vou nem levar. Mas quando era comigo, era minha vez de ficar bicudo, era minha vez de ficar chato, porque era comigo que ele estava falando. Porque era comigo. Se você pegar um dos seus filhos e ficar, faz o teste, reclama só com um de uma coisa, o outro vai passar até assoviando, se duvidar ele até canta. Vocês sabem que é assim, quem tem mais de um é assim. Se duvidar o outro até canta, assovia, que ele está aliviado que não é com ele. E que seja a palavra do Senhor, quando for verdade, quando for uma correção para nós, que seja sempre uma oportunidade de crescimento, seja sempre uma oportunidade de forjar a nossa fé, o nosso caráter. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.